Glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, faz barulho aí. Amém, amém, amém. Nós estamos lá na Ípica hoje, tendo uma ministração com o Bob Harrison. Ele está lá no Ípica agora. E eu queria aplaudir você que está aqui no Culto Souza, com compromisso com o Culto Souza. O Wagner falou que lá... O Wagner falou que lá tem o Bob Harrison e aqui tem o Paul Harrison. Amém, queridos, amém. Deus é lindo, Deus é tremendo. Nós estamos entrando numa dimensão de milagres extraordinário. E nós temos mais um milagre para contar hoje. E já temos um outro milagre para contar semana que vem. Semana que vem você vai ver a história de um nódulo que desapareceu, um nódulo de fator 5. Ele simplesmente desapareceu. Mas hoje nós vamos ouvir o testemunho do que Deus fez no pai da Mari. Eu queria convidar a Mari aqui. Eu queria que a equipe já colocasse na mesa, colocasse a primeira foto. Olha como estava o pai da Mari. No final do mês de janeiro, o seu Jerônimo, olha a situação que estava o seu Jerônimo. E a Mari vai começar a contar o testemunho da cura milagrosa, porque o que é o câncer para Jesus? O que são enfermidades para Jesus? O que são doenças para Jesus? O diagnóstico médico não é a última palavra é o diagnóstico divino. E o diagnóstico divino é cura, salvação, libertação. O diagnóstico divino é sozo. Olha só o que Deus fez. Boa noite. Estou um pouquinho nervosa, mas eu entendi que quando Jesus faz algo, a gente precisa vir aqui falar para que o nome dele seja glorificado. Amém? Dia 16 de janeiro, meu pai deu entrada no hospital, sentindo um pouquinho de falta de ar. E ele tinha sido diagnosticado com apneia do sono. Então a gente achou que fosse por causa da apneia. E aí ele deu entrada, começaram a fazer um monte de exames. E aí falaram que meu pai ia ter que ficar internado. E só no dia seguinte ia saber o resultado dos exames. E aí ele ficou no hospital, dormiu no hospital. No dia seguinte falaram que ele estava com aneurisma de 8 centímetros na aorta do coração, que é a nossa artéria principal. E aí o meu pai mora no Rio. Eu fiquei sabendo no dia 17, quando saiu o laudo. No dia 18 eu estava no Rio. Vou tentar resumir, tá? E aí eu fiquei 18 dias com meu pai internada no hospital. E aí foi uma luta, porque foi o processo antes dele ir para a cirurgia. Então ele passou mal, ele teve uma infiltração no pulmão, porque o pulmão e o coração andam junto. Quando um não está funcionando bem, vai sobrecarregar o outro. E aí ele teve... O sangue foi para o pulmão, e aí ele foi diversas vezes para a UTI. E a gente querendo logo que ele operasse, um processo para ele operar, orando para que a cirurgia viesse logo e aquilo ali fosse resolvido. Mas eu não sabia o que estava esperando. E qual era a esperança que os médicos davam para você, Mari? E aí o médico chegou para mim e falou: olha, eu não sei se você sabe a realidade do caso do seu pai. Eu não sei nem como é que seu pai está vivo, porque a gente está acostumado a operar aneurisma de 5 centímetros, o seu pai está com 8 centímetros, eu não sei como é que não estourou, rompeu e ele não veio a óbito. Então eu não sei nem explicar. Mas se o seu pai não operar, o seu pai vai morrer. E se seu pai operar, ele pode morrer e ele pode ter diversas sequelas. Ele pode nunca mais voltar a andar, nunca mais voltar a falar, ele pode ter que amputar um braço, uma perna.
E quando eu tive que assinar um papel, eu quase não quis assinar, porque eles falaram que dão uma medicação, e tem uma medicação que o coração pode ficar parado até 3 horas, né, numa máquina. E aí ele falou, a realidade é essa, eu não sei se o cirurgião te passou isso, mas a realidade do seu pai é essa. E na hora que ele me falou, eu falei, para ele eu não falei nada, na verdade, mas no meu espírito eu falei, pai, eu rejeito todas as palavras que esse médico falou. Eu honro a vida dos médicos, porque eu creio que o Senhor age através dos médicos, mas eu fico com o médico dos médicos, que é Jesus. E eu creio na tua palavra, eu sei que tu és fiel e o Senhor vai curar o meu pai. Então eu entrego meu pai nas tuas mãos. Você creu na palavra, Na né? palavra. O que foi fundamental foi o que? Acreditar no que a palavra... A palavra diz. Falei, eu não vou viver pelo que eu vejo, pelo que os médicos estão falando, mas eu vivo pelo que eu creio. E eu creio no Jeová Rafá, que é o Deus que cura, é o Deus que tudo pode. E Ele vai fazer na vida do meu pai. Não foi fácil. Você falou para mim que apareceu umas feridas, como é que é o nome? Ele teve uma herpes zoster. Que é aquela foto ali, né? No corpo todo. E ele teve diversas coisas. E aí ele operou, a cirurgia foi um sucesso. Só que quando ele saiu da cirurgia, a médica falou, olha, a gente precisa de 24 horas para validar a cirurgia. E com 24 horas, meu pai, ao invés de melhorar, ele piorou. A pressão dele, no dia seguinte, quando a gente foi visitar, não deixaram a gente entrar lá para ver ele, no CTI. E a médica falou que ele teve uma piora. E aí ela falou assim para mim, olha, existem etapas. A primeira etapa, a gente passou, que foi a cirurgia. Mas a segunda, eu não sei se a gente vai passar. E ali eu confesso que eu comecei a chorar, a entrar em desespero por um momento, né? Porque nós somos humanos e é normal às vezes a gente ter dúvida. O que não é normal a gente é permanecer com a dúvida, né? Só um minutinho, Mari. Coloca a terceira foto. Por que ela entrou em desespero? Olha só, gente. Você está vendo aquilo ali? Sangue na urina. Ele começou a urinar somente sangue. Tudo que vocês possam imaginar, o meu pai teve ali. E aí nesse dia ela falou assim para mim, eu lembro das palavras dela para mim, ela falou, a doutora Bruna, falou, olha, então eu não sei se a gente vai passar por essa etapa, mas se você quiser lá orar pelo anjinho da guarda dele, você pode ir lá, vai lá e se despede do seu pai. Com outras palavras foi isso. E aí eu falei, Senhor, que o Senhor entre comigo, que não seja eu, mas seja o Senhor. E aí eu entrei ali no leito e o Espírito Santo me trouxe à memória a passagem que está em Ezequiel, e eu comecei a profetizar em vales de osso seco. E comecei a soprar fôlego de vida e comecei a declarar vida, e o Espírito Santo foi me trazendo ali a memória, né, da palavra dele. Eu comecei a declarar, e todos os dias eu entrava no CTI, ninguém queria mais entrar porque o meu pai estava em coma, então não tinha o que fazer. Mas eu entrava porque o mundo espiritual ele não para. E eu comecei a declarar, e tudo que vocês possam imaginar o meu pai teve ali, tudo. Teve a herpes, essa herpes ficou aberta, entrou uma bactéria, a bactéria foi para o sangue, teve uma bactéria que foi para o pulmão, ele começou a urinar sangue. Por último, descobriram um tumor dentro da cabeça dele, voltou para o centro cirúrgico, abriu, tirou o tumor, fechou de novo. Tudo o que vocês possam imaginar, ele teve. Mas eu fui me apegando na palavra. Aí teve um dia que eu estava vindo para o culto das 19 e o pastor estava pregando aqui no culto das 17. Eu peguei o finalzinho da pregação. E aí ele estava contando, Jesus incidência, ele estava contando um caso de uma menina que... Testemunho da Luciana, vocês vão lembrar. A Luciana, o pai dela tinha câncer na tireoide e fez 38 quimioterapias, sessões de quimioterapia. Os médicos falaram que o câncer tinha sido curado e em janeiro o câncer voltou mais agressivo ainda. Os médicos, ele fez uma despedida, começou a fazer uma despedida dos filhos, porque
porque ele mora lá no Rio Grande do Sul. Aí o namorado da Luciana falou assim: chegou a hora de você fazer uma campanha SUS em prol da cura do seu pai. E a Luciana veio, fez a campanha cura do culto SUS, a campanha dos prospectos. E ela contou que na 6ª semana o câncer da tireoide do pai dela desapareceu. Ela fazendo a campanha aqui em Brasília, e o pai dela foi curado lá no Rio Grande do Sul. E eu contei esse testemunho, foi quando a Mari ouviu esse testemunho dela. E aí eu falei: eu vou fazer essa campanha pelo meu pai, mas eu não vou pedir pela cura, porque eu já creio que o Senhor já deu a cura. Mas eu vou fazer essa campanha para que eu possa receber ali, e como um ato de fé para o meu pai sair logo desse hospital. E aí eu comecei a me fortalecer, vi todas as terças-feiras, e aí eu falei com meu pai já estava voltando, já estava melhorando, e eu falei: pai, eu estou fazendo uma campanha no Souso toda terça-feira, e antes da campanha acabar, o senhor vai receber alta. E aí ele falou: amém, eu creio. E aí continuei, permaneci, e para a honra e glória do Senhor Jesus, depois de 4 meses e 10 dias o meu pai internado, o meu pai recebeu alta. Coloca a foto, a última foto. Sem nada, sem nenhuma sequela. A próxima melhor foto. do que ele entrou no hospital, para a honra e glória do Senhor Jesus. Entenda, o que foi fundamental para Mari viver um milagre? Eu tenho pregado que a palavra tem que ser o fundamento, que a palavra tem que pavimentar o caminho que você anda. Ela fechou com a palavra, e mais do que isso, ela criou o que? Semana passada eu falei sobre esperança e expectativa. Esperança é você aguardar algo que pode ser feito. Expectativa é você esperar algo que vai ser feito. Chegou o momento que um grupo de irmãs de intercessão quis fazer um período de oração pelo pai dela. Ela falou assim: não, nós não vamos orar pela cura, nós vamos orar em agradecimento pela cura que já aconteceu. Ou seja, ela saiu da esperança e começou a profetizar expectativa. A expectativa é a mãe dos milagres. E aí o que aconteceu? Quando você tem a palavra como verdade absoluta, você descobre que Deus se manifesta quando a verdade dele é revelada e conhecida, e você se posiciona com a palavra, você vai viver o que a Mari viveu. Ela acreditou no testemunho da Luciana, e ela viveu o mesmo milagre em relação ao pai dela. E foi na 8ª semana, nem terminei ainda. A Luciana, ela não terminou a campanha, o pai dela foi curado na 6ª semana. A Mari não terminou a campanha, e o pai dela foi curado na 8ª semana. Eu queria que você ficasse de pé. Obrigado, Mari. Testemunha Deus dizendo: eu quero fazer de novo. Eu quero convidar você que tem um diagnóstico contrário, você que está representando um parente, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, que também tem um diagnóstico contrário. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você antes de pregar. Testemunha Deus querendo fazer de novo. Não existe impossível para Deus. O mesmo Deus que curou o pai da Luciana, o mesmo Deus que curou o pai da Mari, é o mesmo Deus que está aqui presente. Ele vai curar você. Talvez não seja uma cura física, talvez você precise de uma porta aberta. Ele também vai abrir a porta na sua vida. Talvez não seja uma porta aberta. Pastor, o meu problema é que eu estou preso no passado, eu estou preso na amargura. Pastor, eu não consigo ter uma vida de felicidade porque me feriram no passado. Pastor, eu tenho lutado contra isso e eu não consigo. Eu hoje decidi, vai ser a noite que eu vou sair daqui liberto em nome de Jesus. Pastor, esse Deus que realizou o sobrenatural nesses 2 casos, Ele também é Deus na minha vida. Ele vai abrir a porta, Ele vai manifestar a graça, Ele vai manifestar o favor. Jesus está aqui.
Nós temos a palavra é o que é necessário para você viver o seu milagre. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa sentir o corpo aquecendo, o que você precisa é ter fé. Deus não quer ouvir barulho, Deus quer ouvir a sua fé. Pai, olha essas pessoas aqui, Deus. O mesmo Jesus que curou o pai da Luciana, o mesmo Jesus que curou o pai da Mari, é o mesmo Jesus que se encontra aqui presente no nosso meio, e Ele quer curar também essa noite. Ele quer mudar a vida de pessoas essa noite. Ele quer curar corpo, Ele quer curar alma, Ele quer curar o espírito. E eu quero, Pai, antes de ministrar a palavra, eu quero ministrar, ó Pai, a cura. Eu quero ministrar o sozo sobre a vida dessas pessoas. Eu quero liberar, ó Pai, uma cura completa, uma cura sobrenatural. Eu quero, Senhor, quebrar as cadeias da enfermidade. Eu quero quebrar as cadeias da doença. Eu quero quebrar, ó Pai, Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado teus filhos, tudo aquilo que tem levado-os a duvidar, a perder a esperança, a perder a fé. Hoje é a noite de ativar a fé. Hoje é a noite, ó Pai, de ver o céu se movendo. Hoje é a noite de ver, ó Pai, anjos passeando. Hoje é a noite de ver o Senhor liberando uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. Hoje é a noite onde o choro vai acabar e a alegria vai chegar ao amanhecer. Hoje é a noite, ó Pai, onde dúvidas cairão por terra. Hoje é a noite, ó Pai, onde o desespero vai dar lugar, ó Pai, à confiança. Hoje é a noite, ó Pai, onde a depressão vai dar lugar ao gozo, à alegria, Pai, ao regozijo. Hoje é a noite, ó Pai, onde o espírito de morte, Pai, vai dar lugar à vida, porque existe vida plena em Jesus. Eu quero, Pai, profetizar como teu profeta. Eu quero liberar, ó Pai, a cura que há em Jesus Cristo sobre a vida dessas pessoas. Eu quero declarar aquilo que foi conquistado naquela cruz do Calvário. Existe uma realidade, Pai. Nós não negamos, ó Pai, a realidade natural, mas nós acessamos a realidade espiritual. Nós acessamos o sobrenatural e trazemos o sobrenatural para o reino material, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo aquilo que nós acreditamos. E a palavra é clara no Salmo 107, versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os curou. E a cura não está simplesmente, ó Pai, liberada só para o corpo, porque o Senhor não é um Deus limitado, o Senhor é um Deus completo. A cura está para o corpo, a cura está para a alma, a cura está para o espírito, a cura está para as finanças, a cura está sobre a empresa, a cura está sobre, Pai, feridas, ó Pai, causadas pelo passado, porque a cura é completa, Pai. O Senhor é aquele que perdoa as iniquidades. As iniquidades são aquilo, Senhor, que nos atrapalha de receber a bênção do Senhor. O pecado o Senhor destrói, o pecado mata, o pecado fecha a porta, mas é o Senhor aquele que perdoa o pecado e aquele que sara todas as enfermidades. Hoje é a noite de nos apropriarmos da palavra. Hoje é a noite de nós, ó Pai, assim como essa plataforma, Senhor, ela me sustenta, Pai, num andar mais alto. Eu quero profetizar que hoje à noite nós sairmos do nível mais baixo e nós irmos para o nível do sobrenatural, ao nível do extraordinário, o nível, Senhor, que nós iremos viver, ó Pai, o improvável, o impossível, porque nós cremos na Tua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é uma noite de libertação. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Você concorda com essa palavra? Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podeis voltar aos lugares, queridos? Volte com expectativa. Curas aconteceram nesse exato momento. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor ouve as nossas orações, assim como o Senhor ouviu a oração de Jesus diante do túmulo de Lázaro.
Nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração e Lázaros estão saindo para fora do sepulcro para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém e amém.